Nossa conversa agora é com o professor João Palermo Neto, ele que é professor da USP, está aqui no lançamento do Aliança para uso responsável dos antimicrobianos. Professor João Palermo, inicialmente queria que o senhor falasse, essa questão da resistência antimicrobiana é uma questão que vem sendo discutida junto ao OMC, o Códex Alimentários. Queria que o senhor falasse um pouco sobre como está a situação no mundo e aqui no Brasil. Olha, é uma situação preocupante, preocupa todas as nações, os organismos internacionais, porque em todos os lugares onde você usa o antimicrobiano, acontece que as bactérias mais sensíveis acabam morrendo pelo efeito do antimicrobiano e aquelas eventualmente mais resistentes são selecionadas e conseguem formar cepas de bactérias resistentes. E essa é uma questão séria, porque as bactérias se multiplicam numa velocidade incrível e elas têm a capacidade de trocar material genético, diferente de nós, multicelulares, que só fazemos na reprodução. Elas fazem não só na reprodução, mas elas trocam material genético umas com as outras o tempo todo. Se você considerar que uma bactéria, em questão de horas, vai dar origem a milhões, em cada uma replicação existe chance dela modificar o seu material genético, tornando-se resistente aos antimicrobianos. Então há um movimento, a pedido da Organização Mundial de Saúde e da Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OIE, no sentido de que se tome cuidado com esse tipo de uso, que se faça o uso correto, tanto em medicina humana, como em medicina veterinária, como em agronomia, porque o problema só vai ser resolvido se for abordado como um todo. A resistência passa pela medicina veterinária, mas não é causada pelo uso nos animais de produção. Isso precisa ficar muito claro. Mas a veterinária tem que dar a sua parcela de contribuição. E dentro dessa linha tem se ressaltado bastante a questão do One Health como uma alternativa, como uma solução, né? Exatamente, nós estamos exatamente atendendo a essa demanda, porque se você quer solucionar, já que muitas bactérias elas são comuns entre os homens e os animais, muitos antimicrobianos que são usados nos seres humanos também são usados nos animais, se uma bactéria que produz uma enfermidade no animal se torna resistente a um antimicrobiano, ela pode produzir uma infecção no ser humano já por uma bactéria resistente. Vice-versa, o contrário. Se ela desenvolve resistência no homem, ela pode acometer um animal e produzir também uma doença por uma bactéria resistente. Nós estamos falando de zoonoses, né? Então, para tratar dessa questão, você tem uma abordagem integrada, né? Que é o que se propõe essa filosofia de One Health, uma só saúde no mundo, né? Hoje está sendo lançado a Aliança para uso responsável dos antimicrobianos. Que o senhor falasse um pouco sobre a importância dessa iniciativa. Olha, eu reputo que seja bastante importante, porque é uma resposta do setor privado, de boa vontade, eu entendo, num primeiro momento, no sentido de colaborar para a solução desse problema, que é um problema de saúde única. As atividades, iniciativas no tocante à medicina veterinária são da iniciativa do Ministério da Agricultura, mas a resposta tem que ser dada pelo setor privado, né? Então o Ministério pode fazer sugestões ou legislações ligadas ao manejo, ao uso dos antimicrobianos, mas o monitoramento do uso, quanto se usa, a forma como usa, depende do setor privado também. Então eu vejo essa colaboração como muito importante. E como se formou uma aliança, eu creio que o diálogo fica facilitado, porque o Ministério não tem que procurar cada elo da cadeia, e os elos da cadeia, ao conversar com o Ministério, também não precisam ir indiretamente ou individualmente, eles podem ir como um todo, harmonizando as atitudes entre eles e facilitando o diálogo. Eu vejo isso como muito produtivo. Nós conversamos com João Palermo Neto, ele que é professor da USP, aqui durante o lançamento do Aliança para uso responsável dos antimicrobianos, TV Gesuli, no lançamento do Aliança.